da disciplina História do Pensamento Econômico. Dedicamos o bloco anterior a falar sobre o utilitarismo, né? O utilitarismo, uma escola do pensamento econômico, uma área, né, do pensar, economia do olhar, a economia mais agora da questão racional, não se impregnando da questão da filosofia, não discutindo questões sociais, como havia sido discutida anteriormente, né? As questões sociais havia sido discutida por Smith, por Ricardo, havia sido discutida veemente por Marx. Agora, quando a gente vem para o utilitarismo, é uma questão mais empresarial que está envolvida aqui. Diríamos assim que seria o princípio da aplicação da ciência econômica ao ambiente empresarial, ao ambiente da produção, ao ambiente do uso de recursos de produção para maximizar produção, para maximizar função lucratividade, o uso racional da renda, entendido que a renda ela é limitada, mas que diversos bens oferecem diferentes níveis de utilidade, de consumo para uma pessoa, então que essa pessoa ela precisa construir a sua cesta de consumo e dentro dessa cesta de consumo repartir da melhor forma possível aquela renda escassa de forma que ela tenha o melhor resultado em termos de consumo. Enfim, nós estamos agora nos distanciando da questão filosófica da economia, da questão poética, da construção da abstração de um olhar econômico, voltando mais agora para uma questão mais positiva propriamente dito, utilizando a matemática e utilizando a estatística. É aqui onde as duas áreas elas se conversam. É com a chegada do utilitarismo que a área da história, a área da filosofia, a área da abstração vai conversar com a área lógica da matemática. E isso passa a ser fascinante dentro da teoria econômica e dentro do desenvolvimento da ciência econômica, onde o cientista econômico ele vai utilizar duas áreas dos saberes que são muito díspares, mas que elas caminham de forma muito conjunta para poder explicar a realidade econômica e social do nosso tempo. Isso acontece justamente com a chegada do utilitarismo. E eu deixei a você uma interatividade. Vamos ler novamente. Para os utilitaristas, indica a alternativa correta. Alternativa A. A teoria do valor-trabalho é falha em termos estruturais? Alternativa B. A teoria do valor-utilidade é a base do seu pensamento? Alternativa C. Não há possibilidade de medir a utilidade? Alternativa D. Utilidades total e marginal são utilizadas como sinônimos. E alternativa E, a utilidade é um conceito filosófico. Vejamos aqui, alternativa correta, alternativa B. A teoria do valor-utilidade é a base de seu pensamento. Por quê? A falha estrutural na teoria do valor-trabalho. Os teóricos anteriores aos utilitaristas, eles veem o trabalho como o único custo da produção, o trabalho como sendo o único fator de produção, quando na verdade existe vários outros fatores de produção, e aí os utilitaristas vão discutir essa questão. Não há possibilidade de medir a utilidade, muito pelo contrário, é onde eles vão encontrar espaço para a matemática e para a estatística para fazer essas medições. É daqui que surge a estatística econômica, é daqui que surge a econometria, é daqui que vão surgir a profissão dos econometristas, né, utilizando de métricas da economia para extrapolar modelo, para fazer estimação de demanda, para fazer estimação de retorno de capital por investimento e assim por diante. Utilidade total e marginal são utilizadas como sinônimos? Não, são coisas completamente diferentes. A utilidade total diz respeito à cesta total de consumo, enquanto a utilidade marginal, ela está relacionada a um tipo de bem que se consome dentro dessa cesta. E a utilidade não é um conceito filosófico, como está sendo dito na alternativa E. Muito pelo contrário, distancia-se da questão da filosofia, distancia-se da questão social. O utilitarismo é a área mais fria da ciência econômica por conta do uso dos dados numéricos, por conta do uso da matemática para explicar a sociedade.
E o utilitarismo ajudou ao desenvolvimento de uma outra área da ciência econômica, de uma nova forma de pensar a economia, que é o marginalismo. E o marginalismo é aquela área do pensamento econômico que desenvolveu a teoria microeconômica. Tem alguns autores que chamam a teoria microeconômica de teoria microeconômica neoclássica marginalista. Por que isso? Porque já existia um pouco de teorização do ponto de vista microeconômico, tanto em Smith quanto em Ricardo e também ali em Mill, e também em Jean-Baptiste Say. Isso se perde com o marxismo, porque é uma área do pensamento econômico isolada dessas aqui, e depois com o utilitarismo nós temos os neoclássicos. Quem são os utilitaristas? Os utilitaristas são aqueles que beberam na fonte da liberdade econômica, ali da Inglaterra, né, do berço do capitalismo, no sentido da liberdade, do alto interesse, do individualismo, voltado agora às questões microeconômicas e empresariais e mercadológicas. Por isso que alguns autores chamam a teoria microeconômica de teoria microeconômica neoclássica marginalista, ou seja, é uma teoria desenvolvida depois do classicismo inglês, colocando as questões do utilitarismo, desenvolvendo um lado da teoria econômica que é consagrado. A teoria microeconômica é uma teoria redonda, é uma teoria consagrada, com seus dogmas, e que foi desenvolvida através da junção do utilitarismo com o marginalismo. E o que faz o marginalismo? Aprofunda a teoria do valor, utilidade. Então aqui nós temos um distanciar da teoria do valor-trabalho e uma proximidade muito maior com a teoria do valor-utilidade. Desenvolvimentos teóricos do que viria a ser a teoria microeconômica. Atenção voltada ao agente maximizador de lucros e o emprego da matemática nas leis econômicas. E o principal expoente do marginalismo é o Alfred Marshall, né? Falar em teoria microeconômica não se pode deixar de lembrar do Marshall, do Alfred Marshall. Ele veio da escola de Cambridge, sua principal obra, Princípios de Economia, de 1890. Nessa obra, ele remete uma quantidade muito grande de conceitos, definições, princípios que foram oferecidos tanto pelo Smith quanto pelo Ricardo, principalmente aqueles princípios relacionados à questão do individualismo, à questão do autointeresse, à questão de que os seres humanos só tomam as suas atitudes porque eles têm que maximizar algum tipo de função, seja um empresário, a maximização da função utilidade, seja um consumidor, a maximização da sua função, o empresário maximizando a sua função lucratividade e o consumidor maximizando a sua função utilidade, dada a sua restrição orçamentária. E aqui nós temos uma economia com tendência natural ao equilíbrio, e é a economia de alto interesse, a economia onde você não precisa da intervenção do governo no espectro econômico, a autorregulação dos mercados, ela está impregnada. O Marshall também está olhando a economia de acordo com a lei de Say, a oferta cria a sua própria procura, então a economia ela é movimentada pela produção, ela é movida pela produção, só que essa produção capitalista, ela só vai acontecer se ela gerar lucro. Então, para isso, os empresários vão fazer cálculos matemáticos sobre a sua função de produção, sobre a melhoria dos usos dos recursos de produção, sobre a eficiência, sobre a produtividade, sobre a melhoria da aplicação do capital ao modo de produção, de forma que essa produção ela seja uma produção lucrativa. E ele tem os fundamentos, ele traz, na verdade, os fundamentos da teoria microeconômica neoclássica marginalista, que é a ótima e perfeita distribuição de recursos e o uso da condição ceteris paribus. Então, quando nós falamos de teoria microeconômica, nós estamos falando de otimização de recursos produtivos. O que seria
a otimização de recursos produtivos. Significa empregar a quantidade correta de fatores de produção, desde que essa quantidade ela seja necessária para produzir uma certa quantidade de produtos que vai trazer lucratividade. E dentro da teoria microeconômica, duas outras áreas estão muito bem desenvolvidas: a teoria do consumidor e a teoria da produção. Enquanto a teoria do consumidor está olhando o que move o consumidor racional pelos princípios do consumo, ela também está olhando os determinantes da demanda e os determinantes da oferta. E a teoria da produção está olhando para a forma com que os fatores de produção eles são combinados e o custo que essa produção ela está gerando. E depois eu vou analisar as estruturas de mercado. Então, cada empresa com a sua produção dedicada, de que forma que essa empresa, com a sua produção, com o seu tipo de produto, se estabelece nos mercados do ponto de vista da competição. Então, é dentro da teoria microeconômica que vai ser discutido a competição perfeita, a competição imperfeita por monopólio, por oligopólio, que nível de competição se dá num oligopólio padronizado, num oligopólio diferenciado, buscando trazer a condição máxima que foi escrita por Alfred Marshall, que é a condição ceteris paribus. O que significa essa expressão? Condição ceteris paribus. Ceteris paribus significa, por tradução literal, significa permanecendo tudo o mais constante. Então, por exemplo, se eu estou analisando como se comporta o mercado de laranjas, eu quero saber qual é o impacto na oferta de laranjas dependendo do clima. Qual é o impacto da oferta de laranjas dependendo da quantidade de fatores de produção que eu tenho ali disponível? Ou qual é a demanda por laranjas dependendo da renda do consumidor? Ou qual é a demanda por laranjas dependendo do preço desse produto? Então, a condição ceteris paribus, ela olha uma sociedade em equilíbrio a partir de um determinante desse equilíbrio, seja por parte da demanda, ou seja, por parte da oferta. Então, ela faz um olhar particular da sociedade econômica, ela faz um olhar microscópico de um mercado específico, de uma relação de produção específica desse mercado e também de uma relação de consumo específico para esse mercado. É aí que o Marshall contribuiu também para a evolução da ciência. E ele está olhando a dinâmica do sistema econômico capitalista, que ele vai explicar a lei da sobrevivência do mais apto, aquelas empresas que forem mais eficientes, que forem mais produtivas, terão mais espaço mercadológico, a evolução dos organismos econômicos de forma integrada, quanto mais próxima a produção estiver dos seus fornecedores, ou quanto mais próxima a produção estiver da sua rede de consumo, melhor, tanto para aquele que produz quanto para aquele que consome, e o conceito do ciclo vital, né? As empresas, elas nascem, elas se agigantam, e se elas não conseguirem permanecer no mercado, elas desaparecem. E aí, quando elas vão desaparecer, elas vão ser compradas por outras que também vão se agigantar. E isso é um ciclo natural dentro do desenvolvimento do capitalismo. Outra figura muito importante dentro do marginalismo e também impregnado ali do utilitarismo é o Böhm-Bawerk, Eugene von Böhm-Bawerk. Ele é austríaco, a sua principal obra, A Teoria Positiva do Capital, de 1889. Ele busca desenvolver, criticando Marx, uma teoria do capital e dos juros, assumindo que o juro é inevitável na economia. E o que é os juros? É um mecanismo psicológico que faz com que os agentes econômicos acreditem mais no presente do que no futuro. Ele coloca uma questão temporal sobre o valor, ele coloca uma questão temporal sobre a utilidade, ele coloca uma questão temporal sobre os preços dos produtos e sobre o comportamento dos seres humanos. Então, ele vai discutir se o consumo de hoje é melhor ao consumo que eu fiz do passado ou é melhor ao consumo que eu consigo fazer no futuro. E isso envolvido com uma teoria do capital, com uma teoria dos juros, discutindo a importância da poupança na acumulação de capital.
E outro autor importante no marginalismo é o Piero Sraffa. Ele é italiano, sua principal obra, Produção de Mercadorias por Meio de Mercadorias, de 1960, bem contemporâneo em relação aos demais. Ele retoma a teoria do valor-trabalho de Ricardo, ele busca um novo conceito da economia, no que seria a mercadoria padrão, e a partir dessa mercadoria padrão, todas as outras teriam a sua utilidade comparada a essa mercadoria padrão e o seu preço comparado também a essa mercadoria padrão. Ele coloca uma visão um pouco mais alternativa do que vem a ser a mercadoria, do que seja um padrão de mercadoria, do que seja um padrão de preço, mas ele também contribui para os cálculos econômicos dentro da teoria microeconômica para a maximização da função utilidade, tanto em termos de consumo quanto em termos de produção. E o Piero Sraffa, ele faz o início da descrição da economia como uma economia simples, a produção de duas mercadorias, onde uma delas é um insumo da outra, e ele vai discutir o padrão de subsistência de uma sociedade econômica. E o avanço da sua explicação vai para uma economia complexa, com produção para além de subsistência. Uma das mercadorias serve de insumo para algumas outras. Vai discutir ali a determinação de preço e a divisão do trabalho, que também foi empreendida por Marx. E mais uma interatividade desse nosso encontro. Para os marginalistas, indique a alternativa correta. Alternativa A. A teoria do valor-utilidade explica o pleno emprego sempre. B. A teoria do valor-utilidade fundamentou os cálculos maximizadores de lucros. Alternativa C. A teoria do valor-trabalho é reconhecida como falha no tempo em que fora desenvolvida. Alternativa D, o marxismo é mais aplicável à economia do que à economia política clássica. E alternativa E, sua teoria somente pode ser aplicada no tempo em que a desenvolveu. Daqui a pouco voltamos com a aula.